Amém, amados? Quero continuar aqui. Eu tive que dividir o vídeo em duas partes para não ficar muito extenso. Continuando aqui a linha de raciocínio de Romanos 9, 19, 20 e 21, né? Onde eu estava explicando a respeito do que o Paulo estava querendo dizer do vaso de honra e vaso de desonra, né? Que diz assim, em Romanos 9, 19, 20 e 21 diz assim: Di-me-ás então, porque se queixa ele ainda, por quanto quem tem resistido à tua vontade. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisas formada dirá ao que a formou? Por que me fizestes assim? Né? Uma pergunta. E diz no 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, o que eu estava explicando, Deus não tem o poder de criar o bem e criar o mal. Então ele criou o bem e ele mesmo criou o mal e as colocou no jardim do Éden, né? O conhecimento do bem, do mal, formou Adão e Eva, Adão mal e Eva do bem, né? Um vaso de honra e um vaso de desonra. Deu para entender? Vamos a mais revelações em Romanos, mesmo livro de Romanos aqui, lá no capítulo 5. Paulo vai trazer mais revelações para nós aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 12, do versículo 12, 13 e 14, que diz assim, ó: Portanto, como por um homem entrou, a revelação, o pecado no mundo. O pecado no mundo entrou por quê? Foi Satanás, o diabo, o ser do inferno? Ou foi pelo homem? Aqui está dizendo que foi pelo homem. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecaram. Foi quem? O diabo? Satanás? O ser lá do inferno? Um ser espiritual? Como é conhecido hoje dentro das igrejas? É conhecido hoje dentro do sistema religioso? Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Irmão, o pecado, o mal, a morte reinou desde Adão até Moisés. E até sobre aqueles que não tinham pecado, e semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O pecado, a morte, reinou desde Adão. E Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? É o que ia tirar o pecado do mundo. Quem que ia tirar o pecado do mundo? Jesus, que é o segundo Adão. Adão era o Adão terreno, da terra. Jesus seria o Adão do céu. O Adão terreno foi o que trouxe o mal. O Adão terreno foi o que trouxe a mentira, o homicídio. O Adão terreno foi o que trouxe o pecado. Por causa do Adão terreno, Deus criou as leis. E por causa das leis houve o pecado. A transgressão da lei mosaica era um pecado. Você transgredir a lei era pecado. Então isso era o pecado. Entrou no mundo por causa de um Adão. Mas viria um outro Adão, que é o Adão do céu, que iria tirar o pecado do mundo. Destruindo o quê? A lei lá na cruz do Calvário. Quem? Cristo. Amém? Está entendendo até aqui? João capítulo 8, versículo 44. Nós temos, irmãos, aprendido nas igrejas que o diabo, o Satanás, o capeta, sei lá, ele é o pai da mentira, não é isso que é pregado? Então, vamos descobrir quem é esse pai da mentira aqui? Se é um ser espiritual
das regiões celestiais ou do inferno. Vamos ver quem é o pai da mentira aqui? João capítulo 8, versículo 44, nos revela o seguinte. Olha o que o próprio Jesus vai dizer. Jesus vai dizer aqui, ó. Isso aqui é Jesus dizendo: vós tendes por pai ao diabo. João está explicando para os judeus, para os discípulos aqui, que eles têm por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não, quem é que foi homicida aqui desde o princípio? Satanás? O ser de cauda? O ser do inferno? Não, irmão, não é porque ele usou Adão lá, ele entrou em Adão, ele entrou na serpente, enganou os dois lá no Éden e tal, e através dele, de Satanás. Irmão, não está falando disso aqui não. Lê com atenção, lê atentamente essa mensagem. Leia atentamente. Olha o que Jesus... Deixa eu voltar lá no 42, só para você entender. Ó. E disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Pois que eu saia e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podes ouvir a minha palavra. Por quê? Deus enviou Jesus, porque o povo não entendia. Então Jesus teve que vir para esclarecer as coisas, para organizar as coisas que estavam bagunçadas, organizar aquilo que a lei tinha confundido as pessoas, desorganizado a vida das pessoas naquela época. Então digamos que Deus criou uma confusão e Deus veio resolver ela. E olha o que diz no 44. Vós tendes por pai o diabo. Ele está tendo por pai Adão. Que o diabo é Adão. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Estão querendo satisfazer o desejo de quem? De Adão, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o mentiroso o pai da mentira, irmão. Quem foi o homicídio aqui desde o princípio? Foi de quem que saiu o filho do homicídio? Caim. Veio de quem? De Adão. Então o homicídio entrou no mundo através de quem? Adão. Quem foi o pai da mentira? Quem foi o mentiroso lá no Jardim do Éden? Adão. Quem é o pai da mentira? Adão. Quem é a serpente lá no Éden? Adão. Tá conseguindo entender aí? Ou quer que eu explique um pouco mais? É impossível. A não ser que faça igual os teólogos, né? Tem que fazer a exegesis, tem que analisar, entrar, pegar no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, e fazer um rebuliço, um reviravolta, fazer um arco-íris, um círculo de fogo, fazer uma campanha da libertação, uma campanha de poder, uma busca do Espírito Santo para ter um entendimento disso aqui. Né? É isso que os teólogos, é isso que é ensinado nas igrejas. Então por que as pessoas não aprendem essas coisas? Por que as pessoas estão dentro da igreja 20, 30, 40, como eu estava, como eu fui, e não aprendi isso aqui? Porque ficava envolvido com coisas materiais dessa terra. Ficávamos envolvidos com doutrinas de homens. Tem que fazer campanha de libertação. Tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que buscar. Tem que ir lá para o monte, buscar Deus lá no monte. Irmãos, por isso que as pessoas não conseguem enxergar a palavra, não conseguem entender o que a Bíblia está esclarecendo para nós, deixando para nós. As pessoas lêem a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro atualizado para hoje. Não é, a Bíblia não é um livro atualizado para hoje. A Bíblia é um livro que foi escrito lá na sua história. A gente tem que entender em que data, em que época, em que ano, em que traduções da Bíblia, em que posição a Bíblia foi escrita, qual foi a importância da Bíblia, para nós poder entender ela, para entender as linguagens de figura,
quem escreveu a Bíblia não foi os gentios, quem escreveu a Bíblia foi os judeus. Eles eram judeus. Todos os escritores da Bíblia aqui, eles eram judeus. Eles eram hebreus. Moisés era hebreu quando escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. E dizem que ele também escreveu o livro de Jó. Então ele era um hebreu. Então há uma linguagem aqui. Entendeu? Tem linguagem de figura. Os judeus usavam linguagem de figura. E aqui serpente, lá no Jardim do Éden, dragão, é tudo linguagem de figura. Não é um ser existente. Entendeu? Não é um ser existente. Mas estão pegando esses seres que não existem e fazendo eles existir dentro das igrejas. Pessoas endemoniando dentro da igreja. O pastor vai lá, ora, expulsa o demônio. Não é isso que acontece? Um trabalho de exorcismo dentro da igreja. E o engraçado é que eu não vejo Satanás agir na vida de um rico. Eu nunca vi um rico dentro da igreja endemoniar. Eu nunca vi alguém dizer assim, Satanás, o diabo está na vida dele, endemoniou um rico. É só na vida, é só nos pobres. Já prestou atenção nisso? É só na pessoa mais fraca, naquela mais sofrida dentro da igreja, que Satanás atua, né? Interessante isso, né? Nós somos cegos, estávamos cegos. As pessoas continuam com a sua cegueira espiritual. Tem um ditado, a minha esposa ela usa muito esse ditado, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, irmão. Né? Eu morria de medo de Satanás, de capeta, de demônio. Mesmo crente, mesmo pregador da palavra de Deus. Porque eu pregar, Satanás está aqui, irmão, vamos expulsar ele, vamos expulsar o demônio da vida das pessoas. Né? Irmão, depois que eu descobri que não existe Satanás, não tem demônio, não tem um ser espiritual, não tem nada disso, minha vida mudou completamente. Acabou o medo. Como se diz, dessa água eu não bebo mais. Abra o teu olho, meu irmão, minha irmã. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia com mais atenção, atentamente. Aproveita, pega esse vídeo que eu estou gravando, analisa ele, analisa as mensagens. Antes de me julgar, de me criticar, analisa a mensagem, analisa ela. Pega a Bíblia na tua casa aí, abre o vídeo e vai analisando ele aí. Tá bom? Vamos continuar aqui. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Tua vida vai mudar a partir desses momentos, depois dessas revelações. E eu vou estar aqui sempre trazendo novas revelações da palavra de Deus para você. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Vamos lá em Tiago. Tiago fica depois de Hebreus, né? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, no versículo 13, 14 e 15. Olha o que Tiago diz aqui, ó. Livro de Tiago. Versículo 13, 14 e 15 diz assim, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. No 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito de facios, aí há perturbação e toda a obra perversa. Irmão, olha a revelação de Tiago aqui. Todo o mal, o bem que se constitui de maldade, vem parte do ser humano. É do homem que parte isso. Não é um ser do inferno, não é um diabo, um Satanás, um capeta, que está aí soprou, Satanás soprou no ouvido de fulano e ciclano, por isso que fulano e ciclano é mal, entrou no coração, entrou na pessoa, por isso que a pessoa é mal. Não, irmão, dentro de mim, dentro de você, há um espírito, o espírito do homem. E esse espírito, ele pode ser um espírito bom e ele pode ser um espírito ruim. Ele pode ser um espírito que vai fazer coisas boas e um espírito que pode fazer coisas ruins. Um espírito bom e um espírito mau. Do coração do homem é que brota toda a sujeira, todo o mal é do coração do homem. Do coração do homem é que brota as coisas boas e as coisas ruins.
Não é um ser espiritual, não é um demônio, um capeta, influenciando a vida das pessoas, as pessoas cometer homicídios, assassinos, adultério, todas essas coisas ruins. Não é, é o próprio homem. O próprio homem, o próprio ser humano é que é o mal. E o próprio ser humano é que é o bem. Deu para você entender aí? E começou desde o início. Adão e Eva, Caim e Abel. Começou lá. Não foi um Satanás. Não existe, não tem um Satanás, um demônio. Irmão, olha, raciocina comigo. Digamos que toda terça-feiras há culto em várias igrejas em Formosa, no Brasil, no mundo. E quarta também. Então, assim, toda quarta, em todos os cultos, terça-feira, tem uma igreja expulsando Satanás. Irmãos, o único ser no universo que é onipresente é Deus. Então, que tanto de Satanás é esse? Que uma igreja no mesmo horário ali está expulsando um, lá na outra igreja no mesmo horário está expulsando outro? Não, mas aí é porque não é o diabo, não é Satanás, é os demônios, os servos do diabo, que é o demônio. O demônio está fazendo as obras do diabo. É os demônios que vai nas igrejas, que vai perturbar as pessoas por ordem do diabo. O diabo que dá ordem aos demônios a fazer isso. Irmão, mas que tanto de demônio é isso também então? Né? Que em cada igreja, em cada culto, em cada quarta-feira, né, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em Formosa, no mesmo horário que está acontecendo, os cultos sempre é 7, é 7h30, até as 9, 9h30, tudo nesse mesmo horário, um tanto de demônios sendo expulsos, um tanto de capeta sendo expulso, e esses demônios não é expulsos. Então, irmão, está faltando poder. Não é porque todo culto tem demônio sendo expulso, tem diabo sendo expulso. Então tá faltando poder aí, não tá? Tá faltando autoridade da parte dos líderes aí, né? Dos espirituais aí, né? Sinceramente, irmãos, não fecha, não bate a conta. Você concordando comigo ou não, essa é a realidade. Amém? Olha o que Tiago nos revelou, né? 13, 14, 15 aqui, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas olha o 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, olha, aonde? No coração do homem. Inveja, o mal, a maldade, no coração do homem. Não vos glories, nem mintais contra a verdade, irmãos. Olha o 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Diabólica. Por que diabólica? Porque é uma pessoa mal, uma pessoa do mal, uma pessoa que tem um espírito diabólico dentro dele. Mas não é um espírito diabólico que vem de lá do inferno, que vem de Satanás. Não, é de dentro da pessoa mesmo. Entendeu? A própria pessoa, o próprio ser humano, ele se torna um acusador, um opositor. Ele se opõe, ele acusa as pessoas, julga as pessoas. Os pastores, os crentes hoje em dia julgam as pessoas, falam que as pessoas não vão para o céu, que vai para o inferno. Essas pessoas estão sendo o diabo, está sendo um Satanás se opondo, acusando as pessoas, julgando as pessoas, está se opondo. São uns Adão. É um Adão lá no jardim do Éden, se opondo a Deus, acusando Eva, entendeu? Questionando a Deus como que aconteceu, entendeu? Se levantando contra Deus. Outra história interessante que eu vou trazer aqui, irmãos, é uma revelação do Satanás que se opôs na vida de Jó. Né? É Deus, Satanás e Jó. Quem era o Satanás lá? Vou trazer outros vídeos aqui. Vai me seguindo no canal aí, vai assistindo os vídeos. Nós vamos aprender cada dia mais. E a libertação, ela vai acontecendo degradualmente nas nossas vidas. De degrau em degrau nós vamos sendo libertos desse mal que é pregado, desse mal que é ensinado dentro das igrejas evangélicas. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é o 45, 46 e 47, que diz assim, ó: assim está também escrito, o primeiro homem, olha, preste atenção, irmão, nessa revelação,
versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem? Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, que é o Adão da terra. Mas o segundo Adão foi feito em espírito vivificante. Quem? Jesus. Tá? Agora o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Aquele que veio vivificar aqueles que estavam mortos no pecado. No pecado que entrou no mundo através de Satanás, do capeta, do diabo. Não, através do homem, próprio homem, Adão. Né? Então surgiu o segundo Adão, que foi Cristo, para tirar o pecado do mundo, para tirar a morte do mundo, que aquele primeiro Adão, o terreno, colocou. Não foi o diabo, não foi Satanás, não foi um capeta do inferno. Entendeu aí? Em Mateus 27, vamos lá no livro de Mateus 27, mais uma revelação. Mateus capítulo 27. Isso aqui é pérola, viu, irmãos? Isso aqui é pérola, é graça pura, é obra de Deus. Mateus 27, versículo 34, diz assim, ó. Mateus 27, versículo 34, diz assim, ó. Dirão-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Irmãos, o que quer dizer com isso aqui? Quando Jesus ele foi na mesa, sentar na mesa para a comemoração da Páscoa, esse Jesus aqui ele foi traído. Por quem que ele foi traído? Pela descendência do mal. Você viu lá: colocarei inimizade das tuas descendências, e anda a tua descendência irá morder o calcanhar, que era Jesus. Mas que esse iria pisar a cabeça do mal, que era quem? Jesus. Que Jesus iria pisar na cabeça e esmagar a morte, né? Mas para isso ele teria que ser traído, ele ia ser mordido o calcanhar. E o que aconteceu? Levou ele à cruz, e aonde ele pediu água, deram a eles vinagre. No lugar de água, deram vinagre para ele beber. O filho do homem, o Adão, sofrendo para tirar o pecado do mundo, para arrancar a morte do mundo, né? É o que Jesus está afirmando aqui no livro de Mateus, no versículo 24, né? No 22, do 32, né? Diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, e a quem a constrangeram a levar a cruz, né? Onde o Simão ali, ele ajudou a levar a cruz, Jesus a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber, porque, irmãos, ele sentiu sede, né? Jesus estava sofrendo, sentiu sede, né? A dor da traição. Agora pede água, dá um vinagre a ele, né? Porque o traidor, a dor do traidor, a amargura do traidor, aquele que o morderia o calcanhar, era o que Deus estava revelando lá no Jardim do Éden. Que morder o calcanhar não seria uma cobra ou uma serpente vir morder o calcanhar do homem, não. Seria o homem trair o filho do homem. Seria a Judas, que é da descendência do mal, da perdição, filho da perdição, trair aquilo que era do filho do bem. Entendeu a mensagem? Bem claro, né? João capítulo 17 vai nos revelar o filho da perdição. João capítulo 17, vamos ver a respeito do filho da perdição aqui, irmãos. O que é o filho da perdição? João capítulo 17, versículo 12 diz assim, ó: estando eu com eles no mundo, olha só, estando eu com eles no mundo, quem é? Jesus que está falando aqui. Jesus, guardava-os em teu nome. Jesus está falando que ele, estando no mundo, ele guardava os homens, né, no nome de Deus. Ele guardava.
tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus está falando para Deus aqui em uma oração dele, né? Que ele se colocou em uma oração falando com o Pai, falando com Deus, né? A respeito dos judeus, de quem ele veio, dos discípulos, né? Para quem lá onde ele estaria lá, que ele estava com eles, guardando eles, né? Tenho guardado aqueles que tu me deste, aqueles que Deus deu para Jesus, para que Jesus pudesse os resgatar com morte de cruz. E nenhum desses se perdeu. Jesus está explicando para o pai dele aqui que nenhum desses que ele deu para ele se perdeu, senão o filho da perdição. Quem é o filho da perdição, irmão? É todo aquele que não aceita o evangelho, que não reconhece Jesus como Salvador. Esse é o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? É toda a descendência do mal. A descendência do mal. Quem é a descendência do mal? Adão. Quem é o filho da perdição? Adão. Quem foi o filho da perdição? Caim, que matou Abel. Então essa descendência do mal, ela não aceita o evangelho. Ele mata, ele rouba, ele assassina, ele adultera, ele faz tudo o que é de mal, mas ele não se arrepende. Então esse aí não tem salvação, não teve escapatória para ele. Porque Jesus afirma aqui, ó, senão que ninguém escapou da mão dele, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Entendeu? Então, para que a escritura se cumprisse o quê? Que tem aqueles que são os filhos da salvação, que é aqueles que é os herdeiros de Deus, da herança de Deus, e aqueles que é o filho da perdição não tem escapatória. Porque você prega o evangelho, anuncia o evangelho, você fala do amor de Cristo, fala da redenção de Cristo na cruz do Calvário, a pessoa não se arrepende do mal que ele fez, ele continua praticando mal. Então esse é filho da perdição. Esse para ele é o que? É condenação eterna. O que é condenação eterna? É um lago de fogo, é um inferno cheio, um lago de fogo, a pessoa queimando lá para a eternidade? Não, não é. A condenação eterna aqui é sepultura, é onde a pessoa vai morrer e vai para lá e vai ficar corpo, alma e espírito lá. Você entendeu? E o filho da salvação, aqueles que são salvos, eles vão morrer, o corpo vai para a sepultura e o teu espírito será transformado num corpo de glória e subido para o céu, para a vida eterna com o Pai. Amém? Então Jesus explica aqui, Jesus está numa oração com Deus aqui, depois você lê em casa todo o contexto aqui desse capítulo de João, esse livro de João aqui, que é João 17, 12, eu li para você o versículo 12, mas o contexto, você lê o contexto, você vai ver que é uma oração de Jesus falando com Deus, e Jesus explicando para Deus, olha Pai, estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Então quando Jesus estava andando com os discípulos, com o povo, ele estava cuidando deles e guardando deles. E tenho guardado aqueles que tu me deste. Então todo aquele que Deus deu para ele, ele cuidou e guardou. E nenhum deles se perdeu. Então Jesus explica que nenhum deles se perdeu, nenhum deles escapou da mão dele. Agora ele vem e fala, ó, senão o filho da perdição. O filho da perdição escapou. O filho da perdição, que era o filho lá da descendência do mal, Adão, entendeu? Esse escapou, esse não teve escapatória, para que se cumprisse as escrituras. Entendeu, irmão? No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó. Vou mostrar para você de onde é que vem o mal. Aonde é que está Satanás, o ser do inferno? Onde é que está o Satanás aí que está perturbando a vida das pessoas, induzindo as pessoas a fazer o mal? Que é isso que falam, né? Que é Satanás que induz o homem a fazer o mal. Em Gálatas capítulo 16, capítulo 5 e versículo 16, diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Olha, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, presta atenção. Não é Satanás. Não é um ser espiritual, não é um ser de caudas e chifre. Olha só, o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não temos lei com nós.
né? Não estamos debaixo da lei. Agora, irmão, presta atenção para você ver de quem que é a obra aqui. A obra aqui que faz com que o homem peca, com que o homem pratica o mal, faz o mal, é de um ser do inferno, é de um ser espiritual do inferno? Não, é o próprio homem, é a própria carne do homem. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. As obras de quem? Do Satanás? Não, porque as obras da carne, é da carne, é do homem, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões e heresias, né? Então até os hereges, né? Aqueles que contradizem a palavra do Senhor, aqueles que falam mal da palavra do Senhor, aqueles que pregam ao contrário do que a Bíblia ensina, é o que está acontecendo nas igrejas, são os hereges. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, presta atenção no reino de Deus aqui, irmãos. Esse reino de Deus aqui não é o céu. Não é perder o céu. Dizer, cometeu o pecado, cometeu um erro aqui, uma falha. A pessoa cometeu todas essas obras da carne aqui, pecou, não vai para o céu. Não, não é isso. O apóstolo, esse reino de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui é o reino de Deus que nós estamos vivendo nele. Nós já vivemos o reino de Deus. O que é não entrar no reino de Deus, as pessoas que praticam essas coisas aqui? O que é não entrar no reino de Deus? É não ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de harmonia, uma vida de felicidade. É não ter saúde, é não ter esperança em nada. Por quê? Porque vem a lei da semeadura aqui. Quem colhe, planta. Você entendeu? Fez o mal, praticou o mal, vai colher o mal. Vai deixar de viver o reino de Deus. Se viver segundo a carne, fazendo as vontades da carne, as obras da carne, que é aquilo que tudo que desagrada a Deus, não vai viver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Mas não entrar no reino de Deus aqui não é dar o reino, não é lá o céu. Não é o céu, é aqui a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui na terra, uma vida abençoada, uma vida próspera. Se não agradar a Deus, ficar fazendo a vontade da carne, não vai herdar esse reino aqui, que é ter abundância, que é ter a misericórdia de Deus, que é ter a mão de Deus nos guardando, nos protegendo. Entendeu aí? Mas se andarmos, olha só, segundo o Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí o apóstolo Paulo afirma assim, contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas não há pecado, não há condenação, não há julgamento, não há nada, irmãos. Se vivermos no Espírito. Entendeu? Mas não segundo a carne. Viu o que é carne? Que não é diabo, não é capeta, não é Satanás, não é um ser do inferno, é o próprio homem que comete tais coisas. E praticando essas coisas, as obras da carne, não é do reino de Deus. Não herda, não tem paz, não tem vida, não vive, vegeta, né? As pessoas que praticam, que faz as obras da carne, elas vegetam, elas pagam o preço pelo aquilo que elas praticou. Tá entendendo? Fez o mal, vai colher o mal. Fez o bem, vai colher o bem. É isso que é o reino de Deus, que é estar no reino de Deus. É isso que acontece na vida do homem. De um mal que o próprio homem faz, ou de um bem que o próprio homem faz. Não tem nada a ver com um ser espiritual chamado Satanás, chamado diabo, capeta, ou sei lá o que você queira chamar. Não existe, não tem. Amém? Colossenses. Livro de Colossenses, quer dizer, as cartas, né, do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra aí, no capítulo 3, versículo 4 e 5, que vai dizer assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra olha só, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscências e a avareza, que é a idolatria. No versículo 6, pelas quais
coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui, irmãos, em Colossenses aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro, né, que tais coisas, a ira de Deus, ela virá. Se eu cometo mal, eu vou ter que pagar. Deus ele é um pai que ele não castiga, ele não traz um castigo que vai condenar ou castigar a pessoa por aquilo que ela cometeu de errado, que ela fez de errado, mas ele vai vir corrigir. A ira dele vai vir sobre essa pessoa, né? Fez o mal, vai ter que pagar pelo mal, né? Porque diz aí, o que diz o versículo 4, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, ele é Cristo, ele vive em nós, ele vivificou e vive em nós, ele é a nossa vida. Se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória, né? Então nós que praticamos o bem, que fazemos as coisas, as obras do Espírito, isso nós vamos se manifestar diante dele em glória. O apóstolo Paulo estava afirmando aqui aos Colossenses: mortificai, no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, ou a afeição desordenada, a vil concupiscências e a avareza, que é a idolatria, né? Então a idolatria é a avareza. Então, aí diz aqui no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Sobre os filhos da desobediência. Você é filho de Deus, mas você desobedece, ele é desobediente a ele, então vai vir a ira dele. Vem a ira dele, vai pagar por isso. Entendeu? Deu para entender? Então vamos em Tito, tem uma revelação para nós no livro de Tito que diz assim, que nós temos que viver a ele a honra e a glória e o poder a esse Deus que é maravilhoso, né? Não é a Satanás, a capeta, a demônio. Deus também não divide a glória dele com ninguém. Já imaginou um diabo aí, um Satanás no universo aí, sendo dividido com Deus, né? Deus não aceita. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Agora o versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, no versículo 13, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, amados? É o que nós temos que viver. Não é o que pregam aí dentro da igreja, que você tem que fazer campanha, participar de atos proféticos, copo d'água, rosa ungida, lenço ungido, comprar tijolo para... irmão, são tantas heresias, não, nós temos um Cristo que morreu por nós, que nos resgatou, que nos salvou. Nós temos que entender isso, nós temos que frear a nossa carne, porque o diabo, o capeta, o Satanás, como diz Pedro, ele está ao nosso derredor 24 horas. Quem é esse diabo, esse capeta? É qualquer pessoa que não quer ver o teu bem, que tem inveja do teu crescimento, que quer ver o teu mal, entendeu? Esse é um diabo, esse é um capeta. É isso que significa, isso que quer dizer Satanás, diabo na Bíblia. São pessoas, são homens pessoas maldosas, mas nós temos um Cristo, nós temos que entender que nada dessas coisas poderá nos atingir, porque nós temos um Cristo que nos redimiu, que nos purificou, que nos resgatou, que deu a vida por nós, que apagou do mundo o pecado. Não existe pecado no mundo, irmão, porque o pecado era a lei, e a lei foi abolida, e sendo abolida a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem condenação, nem para mim, nem para você. Nós temos pagar pela consequência das obras da carne. Mas se viver em espírito, agradando a Deus, fazendo as coisas espirituais, fazendo
agrada a Deus, que apraz, que nos leva à redenção diante do Senhor, que vamos nos apresentar diante dele com obras perfeitas, como está dizendo aqui o escritor, que o Tito. Sobre essas coisas, sobre nossas vidas, não há condenação. Temos que ser perfeito e agradável aos olhos de Deus. Amém? Para finalizar, Romanos capítulo 5. Romanos, quero finalizar com você. É tão bom um estudo assim. É Bíblia. Se você quiser ir contra mim, tudo bem, irmãos. Pode ir contra mim, contra o meu raciocínio, a minha linha de pensamentos, beleza, mas não vai contra a Bíblia, tá? Não vai contra ela. E o que eu estou apresentando para você que é a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, olha só, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, então pela ofensa de um só, quem foi um só? Quem foi o mal? Adão. Por meio de Adão a morte reinou no mundo, prevaleceu no mundo, mas através de Jesus Cristo, acabou. Né? Porque Jesus Cristo, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo, que nós reinaremos em vida, irmãos, por Jesus, por um só. Não tem aqui eu lutando para ser abençoado e um Satanás lutando para me derrubar, um diabo, um capeta, Jesus querendo me puxar para o céu e ele querendo me puxar para o inferno. Não é assim que é pregado? Não, é uma luta, irmão, entre a carne e o espírito. É a carne, o espírito, a carne lutando para fazer o mal, e o espírito, que esse espírito aqui que fala lá em Gálatas, é o Espírito Santo, não é o meu espírito, não. O espírito meu é o Espírito Santo, é a carne querendo me puxar e o Espírito Santo me resgatando. Então é o que? Eu que tenho que me frear os meus desejos da carne, resistir. O que a palavra de Deus fala? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se eu resistir às obras da carne, o mal vai fugir de mim. O espírito mal que habita em mim, que há em mim, ele vai sair, vai dar lugar para o espírito bom. Mas não é um demônio que vai sair, não é um Satanás, um capeta que vai sair. É aquilo que é de mal dentro de mim, no meu coração, que vai sair. Tá entendendo? Deu para entender? Não existe um seres espiritual no universo. Não existe capeta, não existe demônio. Para te falar a verdade, capeta existe. É igual eu estou explicando. Capeta existe, Satanás existe, diabo existe, demônios também existe. Dentro de mim tem um demônio, dentro de você tem um demônio, dentro de cada pessoa é um demônio. Sabe por quê? Porque a palavra demônio no original, que é daimon, significa espírito. Espírito. E o homem foi feito de quê? De pó, alma e espírito. Então dentro de cada homem é um espírito. E esse espírito dentro de cada um, ele pode se tornar um espírito ruim ou um espírito mau. Um demônio ruim ou um demônio mau. A palavra demônio significa espírito, irmão. Demônio não é aquilo que é apresentado dentro das igrejas, que é enxu caveira, é tranca-rua, é preto velho, pomba gira. Me mostra esses seres dentro da Bíblia. Abre a Bíblia aí para mim, de Gênesis a Apocalipse, e me mostra eles dentro dela. Aí eu vou acreditar. Aí eu vou acreditar que existe pomba gira, preto velho, tranca-rua, enxu caveira, né? 7 flechas, 10 flechas, sei lá. Abre para mim a Bíblia e me apresenta esses seres aí dentro da Bíblia. Sabe onde é que eles foram criados? Eles foram criados na África. E da África se espalhou para o mundo. Então, eles foram criados lá. Então, é coisas lá da África. Não é da Bíblia, não é da palavra de Deus. Não existe esses seres na palavra de Deus. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, um ser, Satanás, diabo, como um ser deformado, um ser bonito, igual eu já falei, que se apresenta um Satanás aqui como um anjo de luz, que foi um anjo que caiu do céu, que se rebelou lá no céu e se tornou um diabo, se tornou um capeta, se tornou o príncipe das trevas, do universo paralelo.
Nada disso, irmão. Eu vou apresentar para vocês nos próximos vídeos aqui, vou estar trazendo quem era esse Lucifer, quem era o dragão, quem era a mulher fugindo. Eu vou trazer muito mais aqui. Amém? Eu espero que esta mensagem venha despertar em você a curiosidade de aprofundar nesse ensinamento. Venha despertar em você, irmãos, quando você entrar dentro de um culto evangélico, dentro de uma igreja evangélica, e prestar atenção no que está acontecendo lá dentro, e aí você lembrar do que eu estou te explicando aqui. Você lembrar dessa mensagem, você chegar na tua casa, abrir esse vídeo, começar a ouvir esse vídeo, abrir a Bíblia e começar a analisar a Bíblia. Pega um dicionário, começa a analisar cada palavra, cada significado de cada palavra. Dicionário hebraico, dicionário grego, dicionário português. Pega um dicionário na tua casa e lê a Bíblia com um dicionário que você vai entender o que significa a palavra Satanás, o que significa diabo, o que significa inferno, que você vai entender tudo isso. O que significa demônio. Aí você vai ler a Bíblia e vai começar a entender o significado de cada coisa aqui apresentada, que a Bíblia ela foi escrita na época dela, com as traduções da época dela lá, com os entendimentos dos judeus, que os judeus tinham as suas analogias, apresentavam as linguagens de figura. Para quem que a Bíblia foi escrita? A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita para os judeus. A Bíblia não foi escrita para nós, os gentios. A Bíblia ela não se renova como eu pregava, ensinava e como ensino aí, que a Bíblia ela se renova a cada dia. Não, a Bíblia ela foi escrita naquela época, para aquele povo. O que ela serve para mim e para você? Um exemplo de fé. Um ensinamento que nós temos que pegar, principalmente de Romanos aos Hebreus, que é as cartas de Paulo. Esses ensinamentos de Paulo, que foi para os gentios, esse aí encaixa para nós. Em sabendo interpretar cada escrita dessas cartas, sabendo interpretar cada posição dessas cartas. Algumas coisas encaixam para nós, outras é para os judeus. Dá para entender? Até a revelação de Paulo, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, aí sim que Paulo começou a trazer para nós a revelação da graça, o que é ser salvo pela graça. Amém? Outra coisa que você tem que aprender também são os 4 livros do Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas e João, eles são livros históricos. São livros do Velho Testamento. Eles são os próximos livros depois de Malaquias. Pegaram a Bíblia, fizeram uma folha em branco, colocaram uma data lá de aproximadamente 400 anos, que foi que Deus ficou em silêncio, e diz que aquilo ali é um interbíblico. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João estão narrando, são as narrativas de Jesus ali. A maioria delas é antes da cruz. É antes da cruz. Então, se é antes da cruz, é Velho Testamento. Não vai pegar os livros dos evangélicos e colocar eles como Novo Testamento, porque eles é antes da cruz. E se é antes da cruz, é Velho Testamento. O que é Novo Testamento é depois da cruz. Amém? Graça e paz, um bom dia a todos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que Deus abençoe. Vocês já são abençoados. Vocês já estão nas mãos dele. Ele já cuida de você, da tua família, da tua casa, do teu lar. Amém?